A palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, para mim e para vocês, está em Oséias 11, de 1 a 4. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas de livrai-nos. Amém? Então, Oséias 11, de 1 a 4, o amor incansável de Deus prevalecerá. Vamos ler juntos? Israel ainda era criança, eu já o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios a Baal e queimaram as ofertas a ídolos. Eu, entretanto, Efraim vai andar, tomando nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como quem tira da boca uma rédea e dei-lhes alimentos. Aqui, essa palavra está no livro de Oséias. E Oséias, a família dele representava a infidelidade de Israel. Eles adulteravam a verdadeira adoração a Deus, oferecendo sacrifícios a Baal. Então, Deus mandou ele casar com uma mulher infiel e teve filhos com ela, e ela largou ele, foi morar com outra pessoa. Depois, Oséias comprou ela de volta desse homem, como a preço de escrava, e trouxe ela de volta, aceitou ela de volta. Então, representava a infidelidade de Israel. Aqui fala do amor incansável de Deus por nós. E Oséias, o nome dele significa Javé salva. Então, aqui fala da nossa conversão, né? Como nós precisamos de conversão. Que às vezes nós estamos no caminho do Senhor, mas quantas coisas que nos tira, né? Então o Senhor veio falar para cada um de nós o que retira do caminho dele, da presença dele. É uma pergunta. Vamos começar a olhar cada versículo dessa palavra, mas com essa pergunta. O que nos tira do caminho dele? O subtítulo fala: o amor incansável de Deus prevalecerá. Então, o amor incansável. Guarda isso no coração. Deus tem um amor incansável e nos chama esse caminho de conversão, não se cansa. Não se cansa de nos chamar de volta. Ele nos chama de volta por quê? Por causa do amor dele. O amor dele é que nos faz chamar de volta. Não desiste de nós nunca, incansável, está sempre pronto a nos perdoar, a nos chamar de volta. Israel era ainda uma criança. Aí vocês vão colocar o nome de vocês, eu vou colocar o meu nome, Elaine. E já o amava. Do Egito chamei meu filho. O Egito aqui vamos colocar o mundo. E o mundo, às vezes, nos quer te retirar da presença do Senhor, né? E às vezes, as pessoas que estão na nossa própria casa. Quando a gente tem essa certeza, convicção que nós vamos seguir a Deus, o que acontece? Virou beata. E não sai da igreja. Não é assim? Os próprios amigos falam isso, né? Então, muitas coisas o mundo nos quer tirar da presença do Senhor, né? Mas nós temos que ter essa convicção que Deus nos ama e nos chama de volta por amor. E Ele nos chama esse caminho de conversão. Nós temos que olhar para dentro de nós e, para mim, eu pensei muito isso. O que eu preciso me converter? O caminho que o Senhor nos chama é esse caminho de todo dia. Todo dia. Nós não vamos ficar prontos como num passe de mágica.
O caminho de conversão é um dia após dia, é uma luta interior do que é errado e do que é certo, do que nos afasta dele e que nos traz para a presença dele. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram, ofereceram sacrifício aos Baal e queimaram ofertas aos ídolos. Então aqui a infidelidade do povo, né? A infidelidade de Israel. E quantas vezes nós somos infiéis com o Senhor? Ele nos cerca de amor, de atenção e de carinho. E às vezes, na nossa própria casa, às vezes Jesus nos chama a fazer uma coisa, aí outra pessoa nos chama, de dentro da nossa casa, nos chama a fazer nos chama para qualquer lugar, qualquer situação, nos chama, nós somos infiéis, deixamos de ir para aquilo que o Senhor nos chamou e vamos seguir a pessoa, né? Aí nós saímos da presença do Senhor sem perceber. E quantas vezes nós colocamos pessoas também no centro da nossa vida, nos tirando desse caminho de conversão, nos colocando outras pessoas, tirando o foco do Senhor, tirando Ele nós saímos dessa estrada, desse caminho que Deus determinou para cada um de nós, não é? Isso aí Ele nos chama para pensar hoje seriamente. Segurar, agora aqui, no terceiro, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava nos braços, mas não compreenderam o cuidado que eu cuidava deles. Às vezes, esse amor que Deus tem por nós, né? Às vezes nós vivemos aqui, estamos aqui na presença do Senhor, mas não entendemos esse amor que Ele tem por nós. Às vezes nós estamos aqui servindo com alegria ao Senhor, Ele nos chama a servir, nós estamos no serviço dEle, cheio de alegria. E às vezes uma pessoa nos tira da presença dEle. E essas pessoas é que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que nos cercam, na nossa casa, como eu falei, nas nossas amizades, e nos retira da presença dEle. Nos desanima, nos coloca para baixo, e Ele nos chama a conversão. Essa conversão que é diária, essa conversão que precisa acontecer dentro do nosso coração para nós estarmos seguindo a Ele. Amém? Não compreender o cuidado que eu tinha com Ele. Quantas vezes Deus nos enche de carinho, como eu te falei, e nós não reconhecemos. Quantas e quantas vezes nos reconhecemos o cuidado dele de amor, nem na nossa própria vida, às vezes. Passa despercebida o cuidado que ele tem com cada um de nós durante todo o tempo. E não nos cansa de nos perdoar, ele não se cansa, e de nos chamar de volta a esse caminho de conversão. E aqui, quando esse povo pecou, Deus falou que ia fazer, que ia acontecer, e no final ele queria o arrependimento de coração. E esse povo se arrepender, que ele estava pronto ali a perdoar, a chamar de volta, a chamar de meu filho e chamar de volta. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor, mas fui para eles quem tira da boca uma rédea e deles alimento. O Senhor aqui vem nos falar mais uma vez o que Ele vem nos tocar hoje. É aquilo que nos tira da presença dEle. Eu vou falar aqui uma coisa que está me tocando no coração, que às vezes Ele nos chama a vir até fazer um mínimo serviço para Ele e nós não entendemos o chamado dEle. Já repararam isso? Que nós não entendemos às vezes o chamado dele, às vezes é uma coisa simples. Não é comigo não. Não vou não. Não vou não. Aí ou deixa, não, na próxima vez eu vou. Deixa para outro, desanima, nos dá desânimo. Mas ele quer hoje que nós temos essa certeza que esse Deus que caminha conosco, que está conosco, que Ele nos quer nesse caminho
de santificação, nesse caminho de conversão. E toda vez que Ele nos chama de volta, Ele não desiste nunca, porque Ele nos ama com amor incondicional, com amor de mãe que nós não entendemos. Está sempre pronto a nos perdoar e nos chamar de volta. Que todas as vezes que vocês caírem e que vocês ficarem desanimados, ficarem não, eu vou desistir porque isso não é para mim, não, é para você, Ele te chamou pelo nome. Aqui fala, olha, eu dei alimento, tirei da boca como se fosse uma rédea. É como se nós fôssemos escravos, assim como aquela moça era escrava da escravidão, do pecado. Quantas vezes nós erramos muito, mas Deus sempre nos chama de volta esse caminho de conversão. Então, Ele chamou hoje cada um de vocês a estarem aqui na presença dEle para fazer um exame de consciência e ver o que Ele tira de fora da presença dEle, o que te arrasta da presença dEle, porque Ele chama você hoje a fazer essa mudança, a se esforçar, a entregar a Ele, Senhor, eu não posso sozinho, me ajuda nesse caminho de conversão. Porque só um Deus que nos ama incondicionalmente é que nos chama de volta, nunca se cansa de nos chamar de volta. Então, dá um toque no seu irmão do lado e fala que Deus te ama mais do que tudo e que te chama hoje para esse caminho de volta. O que te impede? Pergunta aí para o irmão, o que te impede? O que te põe surdo, como a Amanda falou, que nós não escutamos a voz dele a nos chamar? Então, meus irmãos, é isso que ele vem falar hoje, que a conversão é urgente, é para ontem, nem é para hoje, é para ontem, para vocês estarem nesse caminho de santificação que ele escolheu para cada um de nós. Cada um de nós temos um caminho diferente, né? Mas não deixa ninguém te tirar desse caminho de conversão. Fala assim, não, meu Deus me chama a mudar hoje, a mudar urgente. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.